Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esse é o imperativo com que Paulo inicia as suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Essa é a sua segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério, por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina da qual temos registro. Ao que tudo indica, esse foi o seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias um homem de Deus? Quais as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que o leva a escrever essa carta ao seu amigo querido, ao seu filho amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Esse é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo dessa carta. Porque não é uma carta qualquer, é uma convocação útil e urgente para que Timóteo se erga das suas limitações e assuma o lugar do seu tutor. Uma vez que Paulo está mesmo chegando ao fim de sua jornada ministerial, é hora do jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Paulo diz lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida que ele recebeu de bom grado no peito através de sua mãe e de sua avó Lóide. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Foi isso que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo dessa carta, enquanto fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez. Evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da juventude. No capítulo 3, Paulo se recusa a responder ao seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras. Esse é um mandamento tão solene que as testemunhas convocadas diante das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue são Deus e Cristo Jesus. Alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não era hora de se entristecer por isso. Pregue a palavra. Outros o haviam ridicularizado por seguir Paulo, coitado, sempre perseguido, mas não era hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira, possivelmente tímido e inseguro, mas não era hora de se ensimesmar, era hora de se expor e pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E é como se Deus segredasse ao ouvido de Paulo sobre os dias que viviam, os dias de hoje. E aí Paulo vai dizer: Timóteo, vai chegar um tempo em que não suportarão essa doutrina. A verdade causará coceira nos ouvidos e as pessoas vão atrás de pregações inofensivas, vão configurar pregadores que desafaguem o ego, que troca infeliz a dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E é por isso que Paulo insiste: Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, pregue o evangelho e vem sofrer comigo, feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. O abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos não eram as únicas razões pelas quais Timóteo deveria se posicionar assumindo sua vocação. Outra razão oferecida por Paulo era a sua morte iminente, ou como ele gostava de figurar, a sua oferta de libação. Os rituais e sacrifícios praticados no Antigo Testamento incluíam essa tal oferta de libação, que seria o momento em que o altar sobre o qual os animais eram sacrificados seria lavado por algum líquido, geralmente vinho ou óleo. O aroma perfumado desses líquidos denunciava que já estava chegando ao fim a cerimônia, e essa foi a figura usada por Paulo para figurar a sua morte. Ele não descreve essa tela com cores densas e escuras, mas com o fio vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de medo ou luto, sua morte tem cheiro de vida e festa. As rimas não são melancólicas e azedas, não. Sua morte rima com o doce do vinho, e é esse precisamente o convite de Paulo a Timóteo: vem sofrer comigo. Recebemos com tesouro guardado aqui. Nosso peito tem segredos, só se pode ver se olhar de perto e provar a alegria que é chorar. Se sofrer comigo feito um soldado
pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga também uma capa e os meus livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece com um náufrago à deriva, insistindo sorridente para que o marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo, abandone as suas frustrações, as suas inseguranças, não há tempo a perder com questões banais sobre aprovação. Nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa! E por que a pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. Esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses ao lado de Lucas, certamente um companheiro na jornada paulina. Depois ele foi citado novamente em Filemão como um cooperador de Paulo, e aqui ele encerra sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão: fujam. Agora vejam, se Demas abandonou o Evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como eu me certificar de que eu também não seja tomado como um desses que cooperam na nobre causa do Evangelho e fogem na hora da morte, feito aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusam a comer a sua carne e o seu sangue? Como Timóteo permaneceu? Como eu poderia permanecer? Paulo lembra Timóteo ainda nessa carta que o seu sucesso não estaria garantido pela força do seu próprio braço, mas na graça e no favor imerecidos de Cristo. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã: como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia, e nesse caso não se trata de abandono de fé, se trata de desdobrar-se enquanto era possível para atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram os ceifeiros, e os poucos que ali ainda se mantinham fiéis ao Evangelho, eles se desdobravam. É por isso que Paulo vai dizer: vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está cuidando aí da igreja em Éfeso, mas a sua presença aqui é muito importante. Eu já enviei Tíquico para assumir o seu lugar. Vem, porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido na igreja, eu nunca vi missionário nenhum dando testemunho de que seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. É sempre o contrário que a gente vê, porque é assim que se faz a obra de Deus, clamando ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. A obra de Deus sempre vai ser maior do que você se julga suportar. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho, por vezes inflexível no começo da sua relação com Marcos. Ele não teve paciência para suportar as melindres do jovem, mas aqui no final da sua jornada, como um dos seus últimos desejos, ele vai dizer: traga Marcos com você, porque ele me é útil. A obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas quem como Paulo se deixa persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo. Algum Marcos já te tirou do sério? Espere. Vê bem se ele não termina, no fim das contas, sendo útil para você na jornada cristã. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase: traga-me uma capa e não esqueça os meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta. E aqui eu preciso te perguntar: você quer esse evangelho? Talvez tenham mentido para você e prometido um evangelho de glamour. Mas olhe bem aqui: o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim, preso e com frio, pedindo para que alguém me leve pelo menos alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta não de qualquer coisa, mas do próprio Pai. Você quer esse evangelho? Mesmo sabendo que está correndo o risco de tomar a mesma trilha e terminar os seus dias pedindo para um amigo distante: ei, me traga aí uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim os seus amigos mais próximos, não me admira que tenhas tão poucos. Esse é Paulo, chegando ao fim dos seus dias. Glória a Deus. Mãos cansadas, desatando nós que o prendem aqui. Folga o barco, aguardando a hora de partir. Mas as
perdem o sorrir, aquecidas pela graça, tornam a repetir. Dor nenhuma se compara com a glória por vir. Dor nenhuma se compara com a glória por Alexandre o ferreiro causou muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é, na verdade, uma solene convocação para a obra do ministério, essa sessão aqui, onde ele fala sobre a traição de Alexandre e o abandono que sofre durante a sua primeira defesa, demonstra o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada que é a proclamação da verdade de Deus. Não. Quanto ao velho Paulo, ele prepara o seu jovem sucessor para se
Timóteo, eles podem regredir. Pode acontecer daquele lá te trair e o outro te machucar. Na verdade, isso vai acontecer. De muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme. Timóteo, todos podem. Eles podem. Você não.
relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido como em sua solidão. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Nós estamos caminhando para as últimas palavras dessa carta. As últimas palavras registradas no grandioso Paulo, aliás, no pobre coitado Paulo, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procurem vir antes do inverno. Eu, Prudente, Lino, Cláudia e todos os outros irmãos te enviam saudações. O Senhor seja com seu espírito e a graça seja com você. Como chega ao fim dos seus dias um homem de Deus? Paulo chegou assim, aparentemente sozinho, mas nenhuma gota de amargura no seu peito. Antes, saudações e gratidão são exaladas por meio das suas palavras. Ele faz menção de amigos queridos com quem dividiu momentos importantes na fé cristã. Priscila e Áquila, que já haviam partilhado a estrada missionária com Paulo em ocasiões passadas. Onesíforo, que foi mencionado como alguém que o animava muito. Ele cita Erasto também, possivelmente tesoureiro na igreja lá em Corinto, uma igreja que parece ter demandado bastante a atenção do apóstolo Paulo. Como chega ao fim um homem de Deus? O que Paulo está se ocupando em fazer nos seus últimos momentos, nos últimos momentos da sua jornada? Bem, Paulo está fazendo aqui o que ele fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros. Deixei Trófimo doente em Mileto. É quase como ver Cristo ali no madeiro em grande dor e agonia, mas ainda assim reservando algum momento para cuidar da sua mãe e do seu discípulo mais novo. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Cristo entregou o coração partido da sua mãe ao seu discípulo João. Paulo entregou o doente Trófimo aos cuidados do seu discípulo Timóteo. Quem de nós pensaria em mais alguém na hora da sua dor? Paulo pensou. Cristo também. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. E Paulo ainda teve espaço para citar cuidadosamente os nomes daqueles que provavelmente foram seus últimos frutos. Eu, como Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. É como quem diz, se você chegar aqui, Timóteo, e eu não estiver mais, procure esses novos convertidos. E aí, nós chegamos de fato no fim. Para quem acompanhou a jornada cinematográfica de Frodo e a Sociedade do Anel, lembra muito bem da cena comovente que foi a despedida daquele pequenininho hobbit corajoso com seus amigos. Mas o momento mais emocionante é o último abraço. Frodo olha compassivo para o seu companheiro de jornada na cena, e aí em silêncio solene, eles se abraçam e parece que eles revivem toda a aventura que os tirou do condado e os levou até ali. É precisamente nesse momento da história de Paulo e Timóteo que nós chegamos. As próximas frases são o último abraço de Paulo com seu filho Timóteo. Ele poderia fazer votos de que Timóteo fosse bem na vida, tivesse muitos amigos e tudo mais, mas não é nada disso que Paulo disse a Timóteo. Paulo sabia muito bem o que foi que o livrou de padecer inúmeras vezes. E padecer aqui não é a morte não, porque lembre, morte para Paulo é lucro. Lembre-se, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo sabe muito bem o que desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu tinha sua idade, quando eu era jovem, eu fui até Deus desesperado com um espinho que me aferroava a alma. Mas Deus disse, Paulo, não se aveste não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você, um favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, que a graça seja com você. Glória a Deus. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta, descansou o apóstolo eternamente, missão cumprida, seu ministério findou. Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno como Paulo queria, mas a pergunta é se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa. Sim. Que juntei aqui, me alegrarei, pois eu sei, tenho a ti. No chão pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Todos os
Obrigada pelo privilégio de ser escolhida para te servir. É um privilégio, irmãos, renunciar o mundo. É um privilégio. Mas só entende isso quem tem a misericórdia e a graça do Senhor. E aí um dia eu vou aqui se trocando, eu falei, espera um minutinho, só ouve. Obrigada. Ouve esse louvor que a gente vai ver Rebeca fazer na igreja, que é muito bonito para fazer online. E quando você vê o rock, eu ouvir. É muito bonito. Eu falei, qualquer culto tem que ser culto de ceia. Tem que ser culto de ceia. Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo, ministrando a Timóteo, é isso. Amém? Medite na sua casa, leia 1 e 2 Timóteo. É isso. Qualquer um pode desistir. Nós não. É verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Deus, a salva de palmas. Toda a honra e a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. O Evangelho é isso, o Evangelho é graça, irmãos. Eu já preguei essa parte em algumas oportunidades aqui mesmo. E eu vi o Senhor hoje de uma forma extraordinária. Que Deus continue usando a pastora Rebeca, o pastor Rodrigo, toda a equipe, toda a produção. Meu Deus do céu! Eu não sou nem louco de pregar alguma coisa depois disso, Cruvinel. Meu Deus, pastor Cruvinel. O pastor está com tantas mensagens aí na rádio, tudo. A gente não consegue, é algo dado de presente para o ministério. Isso é uma revelação do Espírito dada para o ministério. Hoje o Senhor te mostrou o que realmente vale a pena, o que realmente é a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Eu estou muito alegre nessa